Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre tudo aquilo que eu tinha organizado para falar no dia de ontem, no dia 10 de abril, quando a gente estabeleceu o fluxo de trabalho no Espaço Soluz, que é onde eu atendo aqui em Canela, e nós havíamos previsto uma live para o dia de ontem, só que a live ficou muito entroncada, com muitas falhas, né? E aí, naquele momento, foi complicado de transmitir a mensagem como eu gostaria, e tenho certeza que como seria o ideal e melhor para as pessoas compreenderem. Então, hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre isso, sobre o tema que foi abordado ontem de forma bastante livre, mas sem tanta compreensão, sem tanta ligação. E aí agora eu vou falar para vocês sobre esse tema. O tema de ontem que caiu para mim nesse fluxo das palestras do atendimento fraterno no Espaço Luz, nós sempre pegamos um livro ou alguma temática específica e damos seguimento a uma linha que cresce, uma linha crescente de estudo, né, para que a gente possa passar para o público um pouquinho mais de conhecimento sobre as terapêuticas, sobre as questões espirituais, sobre as noções que nós temos nesse estudo holístico, né, que compreende os níveis físico, mental, espiritual e emocional. Então, o que que acontece? O tema que caiu para mim foi sobre a preparação para a morte, né? Ou seja, um renascimento. Quando ocorre a morte, a gente percebe um renascimento. E aí, a primeira reflexão que a gente faz nesse âmbito nós nos preparamos para a vida, nós fazemos chá de bebê, nós fazemos enxoval para isso, mas quem aqui se prepara para a morte, né? Então, a gente quando vem nessa jornada chamada vida, a gente se esquece que um dos passos mais importantes e inevitáveis desse fluxo é a morte. Então, a gente acaba percebendo que se a vida ocorre e a morte automaticamente vai ocorrer, porque nós não nos preparamos para o essencial, né? O que, que é o essencial? O que, que nós levamos daqui? O que, que nós levamos desse lugar, né? O que, que você leva daqui? O que, que eu levo daqui? É o bem financeiro? É o celular? É a casa? É a árvore que você planta? Não, nada disso. Nós não levamos nada disso. É, então, assim, olhar para a morte como um processo de libertação. Nós podemos ressignificar tudo isso, né? Olhar para a morte não apenas como uma conotação negativa de uma perda de algo muito difícil, né? Mas a gente pode olhar para a morte de uma forma como se uma história terminasse. Por exemplo, quando nós estamos vendo uma série, né? E essa série tem um final medíocre. O que que tu pensa? Ah, que final ruim, né? Ou então, mal, o autor não conseguiu nada melhor pro personagem. Então, nós já vivenciamos isso. Quem assistiu, por exemplo, Game of Thrones, muitas pessoas ficaram indignadas com o final, né? De uma história tão fluida, tão forte, e aí um final tão pequeno. Pensa, se você fosse uma série que as pessoas estão assistindo, qual o final que você gostaria de dar, né? Porque como nós pensamos assim, o fim da história, o fim de tudo isso também faz parte da jornada. O fim também faz parte da jornada, certo? Então, como é que a gente quer que esse fim seja, né? Qual vai ser o final da tua série? A gente pode se preparar para isso todos os dias, né? Eu, desde nova, estudo as questões da espiritualidade, então eu sempre pensei que eu deveria deixar as pessoas, principalmente, com o melhor de mim. Às vezes eu não consigo, eu sou um ser humano também. Hashtag tamo junto. E
se preparar para isso da forma mais serena possível, da forma mais fluida, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Bom, eu tenho um perdão para pedir, eu cometi um erro, peça perdão. Você precisa abraçar alguém, dizer para alguém que você ama, deixar as pessoas com uma mensagem positiva. Tudo isso é o essencial. Isso é o essencial. Pergunta para as pessoas que estão no leito de morte o que elas pensam. Elas não vão te dizer que elas pensam na conta que elas não pagaram, ou que elas se arrependem de não ter feito um investimento na bolsa de valores. Elas não vão te dizer que elas se arrependem de não ter comprado um carro. Elas vão te dizer que elas se arrependem muitas vezes de não ter vivido os momentos mais importantes, né? Não desqualificando o físico. Isso não existe. A gente está aqui no plano físico, no material, é para viver isso aqui mesmo, é para estar no corpo, é para ter roupa, é para ter tecnologia, e a gente precisa disso tudo também. Mas a gente precisa disso, mas a gente também precisa do outro lado. Precisamos equilibrar todos esses pilares, né? Então, nesse tempo de incerteza e de pandemia que a gente está vivenciando, as pessoas estão entrando muito em contato consigo mesma, com seus medos, né? Principalmente com seus valores, as suas crenças, porque tá vindo à tona justamente isso. O que você acredita? Porque dentro dessa estrutura de pandemia, muitas coisas já estão perdendo valor. E o que você acredita? Porque eu tenho fé, porque. Tem fé mesmo? Onde está a sua fé? Onde estão as suas crenças? Onde estão os seus valores? Então, a gente está o tempo todo conflitando com o conceito de vida e morte durante essa pandemia, né? As pessoas estão com medo da morte, estão com medo de perder pessoas que são caras, estão com medo de perder um estilo de vida que já está consolidado, de não ter dinheiro, de não ter como pagar as suas contas. Nós estamos com medo da morte. Mas a morte do que, de fato? Nós estamos com medo da morte da nossa vida ou nós estamos com medo da morte do nosso estilo de vida, da maneira que a gente vive? Se a gente vive com ou sem significado, né? Então a pergunta que eu deixo para vocês é: eu estou preparado para a morte? Você tá preparado para a morte? Eu não sei se eu tô, tá? Tô refletindo também, tô fazendo aqui minha autoanálise para progredir. Então, é possível deixar morrer o que realmente não tem valor? O que não tem valor? O que não tem valor? A raiva, o apego, a vingança, aquilo que te prende a situações que não são exatamente aquelas que você quer para sua vida. Isso tem valor? Tem valor ficar se apegando a uma picuinha, a uma coisa pequena, né? A uma raiva? O que você leva daqui? Né? Eu tenho a desavença lá com meu pai ou a minha mãe, eu não gosto muito deles e não me dou bem. Esse não é meu caso, tá, gente? Tô exemplificando. E essas desavenças me levam a ter muitos problemas. Gente, resolva isso. A gente arrasta os nossos inimigos, os nossos desafetos, tudo isso como bolas de ferro que nos prendem ao passado. As nossas emoções, independentemente de como elas são, se elas são boas, se elas são ruins, elas é que nos atraem. Ou seja, se eu sinto raiva por alguém, eu vou ser atraída por essa pessoa. Se eu sinto amor e luz por essa pessoa, eu também vou ser atraído por essa pessoa. Pelo que você é atraído? Pelo amor ou pela raiva? Ou pela dor ou pelo ódio? Então, a gente está na Páscoa, no período da Páscoa, e em meio a tantos ritos, a uma egrégora de reflexão, né, que a Páscoa deve invocar. A gente vai ter dois tipos de ritos que estão intrínsecos na nossa sociedade, que eu gostaria de destacar aqui, que é o rito judeu, né, porque Jesus era judeu, certo? E o rito cristão, que o cristianismo é implementado após a morte do Cristo, né? Após a Páscoa. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? A Páscoa ela fala sobre a morte do Cristo e a ressurreição dele, ou seja, o renascimento
desse ser tão iluminado, né? Dentro daquele processo tão sofrido de morte que foi a crucificação, e depois disso, a ressurreição dele, que é o dia de Páscoa. Então, a Sexta-feira Santa, que era o dia de ontem, nós olhamos para a morte do Cristo. No sábado, que é o sábado de Aleluia, esse rito se dá seguimento, mas é no domingo que nós falamos sobre a ressurreição do Cristo. Diz que a crucificação do Cristo se deu perto do período da comemoração da Páscoa judaica, que é o Pessah. Na Páscoa judaica se comemora, então, a passagem do anjo da morte pela porta dos hebreus, pelos judeus que estavam no Egito. O que acontece? Os hebreus estavam no Egito como escravos e queriam cultuar o próprio Deus, e havia uma série de situações que estavam acontecendo lá, conflitos políticos também, né, com o faraó. E esses hebreus e judeus que eram escravos foram sendo guiados por Moisés, que foi intuindo várias situações, né? E aí ocorreram as 10 pragas do Egito. Essas 10 pragas culminou numa 10ª praga, que foi a morte dos primogênitos. E a morte dos primogênitos não atingiu, por exemplo, os hebreus e os judeus, porque eles foram instruídos por Moisés, né? Através de uma intuição que ele recebeu, né? Através da iluminação desse ser também que traz tanta sabedoria, que as portas que haviam sido marcadas com o sangue do cordeiro, que havia sido sacrificado naquele dia, o anjo da morte passaria. Então, Pessah, que é esse ritual judeu, ele fala dessa passagem do anjo da morte pelos judeus. Outra analogia que eu pesquisei foi que o Pessah, que quer dizer passagem ou passar, fala também sobre a passagem dos hebreus, dos 600 mil hebreus que eram escravos no Egito, pelo mar, né? Que é quando se abre o mar, Moisés consegue abrir o mar e os hebreus passam, e aí eles estão livres da fúria do faraó, da escravidão, né? E aí eles começam o seu caminho para a Terra Prometida. Então, a gente olha que essa da ceia poderia ser um desses rituais do Pessah, que é quando eles são instruídos a comer o pão sírio, pão sem fermentação, né? E comungar com os seus, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque dentro desse ritual do Pessah, os hebreus, os judeus fazem um rito que é bastante interessante, não sei se ainda hoje fazem, mas eles cuidavam de um animal, escolhiam um animal saudável, um cordeiro saudável, e durante certo tempo, ainda não consegui descobrir se é uma semana ou se é 15 dias, não me aprofundei muito nisso, mas eles tratam esse animal como se fossem da família, como se esse animal fosse exatamente da família. Depois disso, esse animal é sacrificado, né? E os hebreus têm que comer essa carne assada, né? E esse animal que é sacrificado é o mesmo animal que as crianças brincaram, que nós tivemos afeto, que as pessoas trocaram ideias, né? E cuidaram, né? Com todo amor e carinho. Ou seja, comer a carne desse cordeiro também é um processo doloroso, né? Por quê? Porque ele é de culpa, né? Comer a carne desse cordeiro está envolto numa situação de muita culpa. E por que esse processo de dor? Né? Quantos sofreram para que a gente chegasse no dia que nós estamos hoje? Quantos de nossos familiares tiveram que pagar preços muito, muito mais altos do que uma pandemia, do que ficar em casa, do que ter que abrir mão de parte dos seus lucros? Em tempos de guerra, em tempos de migração, em tempos de fome, né? Então, todo o processo de Páscoa envolve um processo de morte. A morte também envolve um processo de dor, de desapego, né? Então, se para o cristianismo, o cristianismo inicia com a morte e a ressurreição do Cristo, a gente precisa também olhar para a Páscoa como uma data muito importante, porque foi o Cristo,
Hoje, no nosso mundo ocidental, na maneira que a gente vê o mundo, o Cristo mudou a nossa vida. A contagem de anos mudou a partir de Jesus Cristo, né? Então, toda uma série de fatores, de orientações mudaram por causa dele. Não tem como a gente ignorar a presença desse ser que você pode considerar um mestre, você pode considerar um parte de Deus, né, como filho de Deus, você pode ser cristão católico, evangélico, apenas uma pessoa que acredita nos ensinamentos dele. Mas não dá pra gente ignorar a importância dele no nosso meio, né? E a importância que tem essa data. Então, Cristo, na Páscoa, essencialmente vai nos mostrar o quê? Que a morte ela pode ser superada, né? A morte ela não é um obstáculo para a vida, a morte não é um obstáculo para a felicidade, porque enquanto lá os discípulos estavam chorando a morte do Cristo, e Maria Madalena foi lá e viu ele, né? Ela foi até questionada, né? Como para você, né? Por que apareceu para você? Então, assim, que a morte pode ser superada. A ressurreição do Cristo, na minha opinião, apesar da fé católica ela falar que a ressurreição do Cristo foi física, mas o Cristo não se deixa ser tocado, né? Então muitas vezes eu acredito que essa questão de não se deixar ser tocado é porque ele havia, né, o corpo astral ali, a formação física daquela encarnação presente, mas já não havia mais o veículo físico, né? Ele mostra que essencialmente, né, a vida continua. E se você está convivendo com uma pessoa que está prestes a morrer, o que você faz? Você abandona essa pessoa ou você tenta dar conforto? Então, vamos dar conforto para as nossas partes que precisam morrer. Vamos dar conforto às pessoas que estão à nossa volta, que estão fazendo essa passagem, né? Conforto físico, se possível, conforto mental e emocional, né? E o conforto espiritual, falando sobre a fé dela, sobre aquilo que ela acredita e o que é possível, né? Então, vamos pensar que toda a nossa vida, toda essa existência é uma passagem, é um pacer, né? Estamos passando por aqui, e o que nós vamos deixar? Quais são os nossos legados, né? Se conectar a Deus, instruir essas pessoas a se conectarem a Deus, principalmente quem está passando por muita dificuldade nesse momento, sentindo muito medo, né? Pedir para se conectar com o santo da sua preferência, com o seu guia espiritual, seja com quem for. O importante é se conectar com quem você se sente bem, com quem você tem conexão, né? Isso auxilia a confortar e a fazer a passagem. Eleva a vibração de qualquer um, mesmo que seja para passar por períodos difíceis ou por períodos que são de morte de fato, né? Então, o que dá sentido à vida é a morte. Nós só nos cuidamos para prolongar nossa vida, nós fazemos atividade física para prolongar nossa vida, para melhorar nossa qualidade de vida, nós nos alimentamos bem para prolongar nossa vida. Nós nos relacionamos para prolongar nossa vida, nós temos filhos para prolongar nossa vida. Então, o que dá sentido à vida é a morte, é saber que um dia tudo isso vai acabar, né? É o sentido que existe uma limitação que nos faz crescer, que nos faz buscar além, né? Então, a gente saber que existe um tempo que nós corremos riscos, que há limitações, que, que faz com que essas limitações e tudo isso faz com que nós queiramos ter filhos, que nós plantemos árvores, que nós escrevamos livros, que nós pensemos em deixar um legado. Qual o seu legado? Que nós pensemos em deixar a nossa marca, sabendo que nós não somos eternos aqui. Que nós tenhamos a nossa passagem física perpetuada, né? Então, o que você escolhe deixar? Você escolhe deixar algo bom e levar algo bom? O que você escolhe levar daqui? Então,
Eu, nesse momento, nessa reflexão, eu desejo imensamente, do fundo do meu coração, que os mestres, Moisés e Jesus, principalmente nesse momento da Páscoa, Moisés que teve a sabedoria e a iluminação de guiar o povo hebreu, né, para sua liberdade e, com certeza, dotado de grande sabedoria. E Jesus que era judeu e que teve ali a sua iluminação e a capacidade de passar os seus ensinamentos que foram perpetuados através do livro mais vendido do mundo, né, a Bíblia, até os dias de hoje, há 2020 anos depois, né, que esses homens, esses seres que tiveram a capacidade de mudar a nossa história, nos inspirem a deixar um legado melhor para tudo isso que nós estamos vivenciando. Que o seu legado, que o meu legado seja muito além de um bem material, que seja também de conforto, de amor, de tranquilidade, de vivenciar a materialidade como uma bênção, mas que seja muito, muito mesmo, de vivenciar essa vida com amor, com paz, com sabedoria e a busca, né, por essa paz interior que todo mundo quer. Deixo com vocês a minha mensagem, espero que esteja sendo útil para vocês. Eu já postei na página uma meditação para saúde integral, para que a gente possa vivenciar a saúde do modo profícuo na nossa vida. Pensa aí, nessa Páscoa, o que você quer que morra e renasça dentro de você. Um beijão no coração e até a próxima.